Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o VGHF11, um fundo hedge fund que tem muitos pontos positivos, mas hoje em especial vou comentar sobre um possível ponto detrator. A taxa de performance está destruindo o fundo, está comendo grande parte da sua receita? Bom, me acompanhe no vídeo que eu vou mostrar para vocês. No início do relatório, o gestor ele já coloca aqui uma informação boa. Então, o fundo hoje ele tem 92 ativos diferentes. Então, já traz uma pulverização de risco muito grande para o fundo. Lembrando que, realmente, aqui são ativos diferentes. Porque esse fundo ele pode investir em ações imobiliárias, debêntures, participação em SPE, cotas de FIP, cotas de FIA, CEPAC, cotas de FI, CRI, letras hipotecárias, letras de crédito, enfim, tudo que for ligado a títulos imobiliários. O fundo ele trata da tese, ele tem a tese de ter duas carteiras. Então, a carteira renda, baseada basicamente em CRIs e FIIs, para ter ali seu rendimento recorrente. E a carteira valor, onde ele investe nos mais diversos tipos de investimento, principalmente ações, para conseguir obter ganho de capital. Então, ele compra ativos que ele entende que está com um preço muito defasado, espera a valorização, faz a venda e com esse giro ele consegue colocar valor no bolso do seu cotista. Aqui ele informa também que hoje ele conta com quase 64 milhões em operações de venda e recompra futura, são as operações compromissadas, ao custo do CDI mais 0,6% ao ano. Ele não informa qual que é a taxa que ele recebe desse investimento. O custo ele informou, mas não a taxa. Enfim, tem um vídeo aqui sobre o VRTA 11, que o gestor ele trouxe muitas informações sobre esse tipo de operação. E lá, se eu não me engano, ele comentou que ele tinha mais ou menos esse custo de CDI mais 0,6% até 1%, e ele conseguia a taxa de CDI mais 2%, 3%. Então, é mais ou menos esse spread que essas operações elas trazem de valor para dentro do fundo. Aqui ele informa que foi distribuído então 10 centavinhos por cota, um retorno aqui de pouco mais de 13% ao ano. E aqui a taxa de administração que eu comentei no início do vídeo com vocês. 0% ao ano sobre o PL, mais a taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA, mais a média do yield do IMAB 5 no semestre civil anterior. Guardem isso, no futuro no vídeo eu vou mostrar aqui para vocês a DRE e quanto isso representou de custo efetivamente para o fundo. Então, ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou ali uma distribuição de 1,41 por cota, mais de 16% ao ano, o que representa IPCA mais 9,8%. Uma taxa muito interessante. O ponto de reflexão que eu trago aqui para vocês é o seguinte: investimentos, a gente sempre tem que ter em mente risco, retorno. Quanto de risco você está correndo, para o tanto de retorno que você está obtendo. A gente tem alguns outros fundos imobiliários que não são efetivamente hedge funds, mas são fundos de papel high grades, ou seja, com risco muito baixo, que estão pagando IPCA mais 10, dado o deságio da cota. Então, como a cota caiu tanto, a gente observa na taxa de sensibilidade, na tabela de sensibilidade que o gestor está trazendo, que comprar aquele fundo com aquele deságio, a gente está levando para casa IPCA mais 10. E o que a gente tem que colocar na mesa aqui é o seguinte: o risco-retorno para receber IPCA mais 9,8% compensa? Não compensa? Por outro lado, aquele fundo que está pagando IPCA mais 10, ele não tem nenhum grande destrave de capital. Aqui no Hedge Fund, como eu vou mostrar para vocês, o fundo tem posição em outros fundos, em ações que podem se valorizar, o fundo fazer a venda e destravar um ganho de capital muito grande. E a gente conseguir um yield de 16%, 17% ao ano. Enfim, dá para ter os dois na carteira, mas o que eu trago aqui de reflexão para vocês sempre terem em mente é risco-retorno. Ok? O gestor aqui informa que nesse mês ele optou por não fazer movimentação. Basicamente, ele manteve a posição do caixa para aproveitar oportunidades futuras. Fez só ali algumas alocações em projetos de equity residencial na cidade de São Paulo, alocações adicionais. Eu vou mostrar para vocês, acho que não chegou a 600 mil reais. Bom, aqui a gente pode tirar de entendimento que o gestor está cauteloso. A gente sabe que o cenário fiscal é desafiador, a gente tem uma disputa política aí entre o atual presidente e o presidente do Banco Central envolvendo a taxa Selic. Não estou falando aqui de política, ok? Apenas dos fatos que tem estressado um pouco o mercado. Além disso, tem todo o cenário macroeconômico do exterior,
também afeta, e enfim, tudo mais que envolve economia a gente sabe que é complexo, mas os ativos vêm de fato oscilando muito. No mês passado, o gestor fez muitas compras de fundo de papel, a gente observou que alguns fundos começaram a sofrer alguns defaults, e lojas grandes também, Tok-Stock, Americanas, Marisa, todos apresentando problemas. E o cenário está muito turvo, ele está nebuloso para o futuro, não tem muita clareza. Novas varejistas vão sofrer muito, a gente não sabe. Então, uma postura um pouco cautelosa pode ser interessante. Por outro lado, tem boas oportunidades na mesa. Então, vai caber a cada investidor e gestores irem calibrando ali o momento dos seus aportes. Lembrando que se vocês quiserem, eu estou pensando em fazer um vídeo focado no setor de logística, mostrando quais fundos estão mais expostos ao setor de varejo, que é o setor que vem apresentando mais problemas recentemente. Se vocês gostarem dessa ideia de vídeo, comentem aqui que eu faço. Aproveitando, se vocês estão gostando do meu conteúdo, eu peço que deixem like, se inscrevam e entrem no meu grupo do Telegram. Lá a gente tem trocado muita ideia para se ajudar mesmo sobre esse tipo de visão, enfim, outras visões diferentes. Convido vocês e fico no aguardo, tá bom? Então o fundo aqui, ele comenta um pouquinho da sua liquidez, um aumento da base de cotistas, que é sempre importante. E ele traz aqui também a informação que a partir desse mês ele vai trazer informação adicional, consolidando a carteira de CRI do fundo, mostrando a sua taxa média, o seu yield, médio ponderado, consolidado por indexadores, CDI e IPCA. Realmente ficou muito bom, isso aqui era uma cobrança muito grande e o gestor resolveu acrescentar no relatório. E também apresentou uma análise de sensibilidade, que eu vou mostrar quanto que no preço atual o fundo vem pagando. É bem interessante. Aqui basicamente são os mesmos ativos, eu gosto sempre de olhar as principais posições, gosto de não ter uma exposição muito mais que 5%, e aqui a única que passa é da Tecnisa, que é um CRI High Grade. Eu destaquei aqui algumas posições na carteira de FIIs que são da própria gestora, nunca é muito interessante, porque aqui a gente tem uma dupla cobrança de taxa, exceto quando a gestão é isenta, mas enfim, preferia que não tivesse. Tem aqui algumas outras posições interessantes, por exemplo, o REQR que deu esses problemas, mas o fundo comprou no mês passado, então comprou numa taxa boa. Tem alguns outros fundos aqui que ele comprou também em um valor muito interessante. Ele poderia acrescentar nessa coluna aqui o preço do ativo, né? O preço de entrada. Seria muito interessante para a gente até ver quando que o gestor entendeu ser uma boa oportunidade. Com isso a gente vai aprendendo para fazer as nossas compras também ou para simplesmente analisar. Lembrando, pessoal, que aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra, nem de venda, nem de nada. Simplesmente estou compartilhando com vocês os meus estudos, ok? Ele tem aqui uma posição também em ações, que é bem interessante, tem um pouquinho de SPE. Descendo, a gente vai ver aqui finalmente a questão da taxa. Então, em dezembro, a gente vê que teve uma taxa de mais de 1.700.000, que muito provavelmente foi a taxa de performance, já que ela é cobrada, pelo que está ali em cima e pelo que eu entendi, semestralmente. Entretanto, em janeiro, novamente a gente teve uma cobrança muito alta, até mais alta que dezembro, 1.882.000. E não tem aqui a explicação do porquê dessa taxa. Seria interessante se a gestão quebrasse essa linha. Então, ela colocaria aqui a despesa recorrente, ali o 0,90 ao ano, e quanto que foi de taxa de performance. Porque se a gente for ver, o fundo aqui, ó, ele distribuiu 7 milhões em quase 300 mil, certo? Gerou 10 centavinhos por cota. 1.800.000 é o que? Uns 2, talvez quase 2,5 centavinho por cota. É bastante coisa. Então, esse aqui é o principal ponto de atenção do fundo nesse momento. Mês que vem, no próximo relatório, eu vou trazer para vocês para a gente ver quanto que vai ficar em fevereiro, se vai voltar para essa média, se vai ser essa média aqui, e seria interessante a gestão destrinchar essa linha. Se em algum momento ela informou isso aqui, eu não encontrei. E caso a gestão veja esse vídeo, tem aqui meu canal está aberto para receber qualquer gestor para explicar para os cotistas o porquê dessas duas cobranças em sequência tão altas. Aqui o fundo tem um pouquinho só com variação do IPCA positiva com compensação, que muito provavelmente é o que está afetando o VGIP, mas eu vou trazer um vídeo específico. Aqui foram as compras do mês, como eu mostrei para vocês, não chegou a 600 mil, que ele simplesmente comprou aqui um pouquinho, alocou na verdade, né, nas SPS. E finalmente a taxa da carteira. Então a gente vê aqui que hoje o fundo está bem divididinho, 50%
IPCA é praticamente 50% CDI, então vai ter um carrego bom. Aqui, se ele conseguir comprar algumas operações de IPCA atualmente, elas estão saindo a taxas muito boas, então para o futuro pode ser interessante. E aqui é a análise de sensibilidade. A cota, pela última vez que eu vi, estava R$ 9,04, então dando aqui um IPCA de 9,10% e um CDI de 4,22%, taxas interessantes, lembrando sempre tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tem fundos high grade pagando mais que isso, mas esse fundo tem mais potencial de valorização, vai de cada um ponderar isso, pode ter os dois ativos, pode ter só um ativo, enfim, tem que calibrar a posição. E aqui tem os imóveis do fundo, que a gente já conhece, os imóveis não, os ativos do fundo, mas basicamente sobre o VGHF é isso. Ponto de atenção, taxa de performance, ponto positivo, pulverização, ponto de atenção, risco-retorno está ajustado ou não, vai de cada um. E ponto positivo, muitos ativos em classes diferentes que trazem uma pulverização, um potencial upside, ganho de capital e também um pouco de segurança extra. Claro, depende de operação para operação. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem like, se inscrevam, lembrando do canal no Telegram. Eu aguardo vocês aqui no canal e lá no Telegram. Grande abraço e até o próximo vídeo.